putting him up there. Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Pet Sematary, de 1989, é uma adaptação do romance homônimo de Stephen King, cuja ideia da grafia errada de cemetery conduz a uma lógica brilhante. Apesar do baixo orçamento e da limitação do elenco, o filme ganha pela história original, sua atmosfera de terror e pela música da banda The Ramones. Gostaria de saber mais sobre esse clássico do terror dos anos 80? Veja em Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica. Pet Sematary, de 1989, é daqueles filmes cuja temática já nos causa arrepios. Em português, o tema ganha ares mais dramáticos, pois foi traduzido no Brasil como Cemitério Maldito. O plot já nos assusta. Um médico pretende começar uma nova vida em uma cidade rural do Maine, com sua esposa e 2 filhos. Em frente à sua residência há uma estrada perigosíssima, rota de caminhões de carga pesada que cruzam aquele estado norte-americano. Em uma região no meio da mata, um pequeno cemitério de animais que contém um erro de grafia na sua placa, Pet Sematary. A genialidade desse erro também nos remete a uma inversão, pois aquele cemitério de animais é uma rota nas montanhas para um cemitério indígena, local em que se enterra gente por motivos diferentes. A receita está dada. Um médico busca uma nova vida, uma criança em perigo, próximos a uma estrada perigosíssima, um cemitério de animais que esconde outro cemitério antigo com um segredo terrível. Quem for enterrado ali renasce, mas conforme o signo inverso, ou seja, na condição de ressuscitar com uma alma maligna. O interessante é que isso já prepara o espectador para o pior. Em certo momento, a criança brinca com a sua pipa e vai para a rodovia. Aparece um antigo morador da região e salva o garoto de um atropelamento certo. Esse senhor, conhecido da região, interpretado pela melhor atuação do filme, Fred Wine, faz amizade com o médico Lewis, interpretado por Dale Midkiff. Em outro momento, o garoto vai para a rodovia novamente e, adivinhem, um caminhão o atropela. O mesmo senhor que havia salvado a vida da criança indica um caminho para ressuscitar o garoto. A partir desse mote, podem compreender como o filme se desenrola. O filme tem uma variedade de personagens e sustos que valem a pena, exatamente por não anunciar quando certas aparições irão acontecer, o que nos causa aquele susto sem anúncio e repentino, mas que se difere do desgastado jumpscare. O trecho da música do The Ramones já contém parte do mote, Follow Victor to the Secret Place, e o convite a essa canção nos desperta a vontade de ver o filme. Victor é o espírito deformado, mas bonzinho, grato por Lewis fazer de tudo para salvar sua vida quando acidentado. Ele aparece para o médico para alertá-lo do perigo do cemitério, após a morte do filho de Lewis, pois o médico já havia testado o cemitério, enterrando o gatinho morto da família lá, mas o gato retorna completamente mudado. Já conhece o dizer, basta uma proibição para dar ainda mais vontade? Pois é, logicamente, apesar dos avisos de Victor e do gatinho que ressuscitou, o médico Lewis enterra seu filho no local e o resto sabemos. Menino volta mal, pega um bisturi, etc. O que Lewis fará com o menino e com o rastro de mortos causará um desfecho interessante, pois o filme vai além do terror gráfico, de forma a nos fazer ter pena de alguns personagens e ao final, essa sensação tende a aumentar. Enfim, um filme indicadíssimo para compor a biblioteca dos clássicos de terror, sobretudo por ser uma história de Stephen King, o mestre do horror. Cine Semiótica, cinema sob uma nova ótica.